Então, vamos para as posturas pronadas. Antes, perguntas? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira por esse yoga medieval aqui. Então, essa transição, esse Uttanasana, né? Ela é muito utilizada no Ashtanga e em algumas práticas de Vinyasa para você sair de uma postura supinada e fazer o Vinyasa, né? Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha, por aí vai. E o texto ele segue uma ordem. A última postura, então, vai deixar a gente pronado, porque quando você dá essa cambalhota, né, você termina pronado, ou seja, barriga virada para baixo, tá? Então, pronado é tudo que é postura que você tá de barriga para baixo, beleza? Então, eu vou ficar em Makarasana, aqui, ó. Polgadasana. Só para ler a descrição para gente. Deitado de bruços, colocando o umbigo no chão e apoiando-se no chão com os antebraços como pilares, o yogi deve juntar os lábios e fazer o som, sabe, tipo assoprando assim, ó. Como uma flauta e permanecer assim. Esta é a postura do lagarto. Olha só, então a descrição e a ilustração, elas dão uma noção para a gente de que aqui, ó, só o umbigo está no chão. Aqui é como se fosse a cauda do lagarto tomando sol. E aqui você inala e solta pela boca fazendo um som de SU, né? E retorna para a postura pronada. Novamente, ele dá a descrição para a gente, né, que os antebraços apoiam no chão. Quando os antebraços apoiam no chão, se você está... Quando os braços apoiam no chão, né, com as mãos, você vai elevar, e aí ele fala, só o umbigo. Então, você tem que ir um pouquinho para frente, para que só o umbigo fique no chão, né? Bem difícil. Mas é bem gostoso. Próxima postura. Foi embora. Viu uma abelhona aqui. Ah, essa é legal de fazer, viu? Ah, Arielle, essa eu quero ver. Pera. Aí. Eu vou dar a descrição. Deitado de bruços e com os cotovelos levantados pelas laterais. Ou seja, como se fosse isso aqui, ó. Levantados pelas laterais do corpo. O yogi deve se apoiar no chão com as palmas das mãos e voar de novo e de novo e de novo. Essa é a postura do peixe. Ah, a aluna também, eu vou opinar vocês. Tem que voar, não estou vendo ninguém voando. Imagina como é que um peixe fica fora da água. Deitado de bruços e com os cotovelos levantados pelas laterais, o yogi deve se apoiar no chão com as palmas das mãos e voar de novo e de novo. Então, você está aqui de bruços. E voa de novo e de novo. Como se fosse um peixe fora da água. É isso aí. No Ashtanga, se eu não me engano, na segunda série, tem uma postura chamada Nakrasana, que é a postura do crocodilo, né? Que é isso aqui, ó. É 3 para frente e 3 para trás.
Muito provavelmente, esse Nakrasana, né? Como a Ashtanga vem do Yoga do Krishnamacharya, e o Krishnamacharya desenvolve a Vinyasa a partir do Yoga Kurunta, que é esse cara, então, muito provavelmente, veio do Matsyasana. Matsya, peixe. Então, Matsyasana aqui é isso. Você fica pulando igual um peixe fora d'água. Querem tentar de novo? Isso, Arielle. Muito bom. Vai lá, Ana. Luna. Essa é zica. Ô, gente, faz aí, reposta aí. Matsyasana. Finalmente, uma postura que agora, essa questão de, porra, como é que o Vinyasa surge disso? Agora começa a fazer sentido as coisas, tá? Vamos lá. Arielle e Luna. Minhas modelos. Eu vou dar só a descrição. Deitada de bruços. O yogi ou a yogi deve colocar os dedos dos pés no chão. Manter as pernas longas. Então, é somente os dedos dos pés no chão. Os dedos envolvem os metatarsos, tá? Não vale olhar a imagem. Deitado de bruços, deve colocar os dedos dos pés no chão. Manter as pernas longas. Colocar as palmas de ambas as mãos no topo da cabeça. Na altura do topo da cabeça. É a altura. Já mostro para vocês. E levantar as nádegas olhando para o umbigo. E colocando o nariz no chão. O yogi deve levar o nariz para frente até as palmas das mãos. Percebe? Então, se você está com a mão no topo da cabeça, você não tem como levar o nariz até a palma das mãos. Então, essas palmas das mãos, elas estão na altura da cabeça. E não em cima da cabeça. Lembra que eu falei para vocês? A gente precisa ver o que é anatomicamente possível e tratar esses versos com discernimento. Então, vou voltar lá desde o começo, porque essa é a principal postura para a gente aqui. Colocar os dedos dos pés no chão, manter as pernas longas e colocar as palmas de ambas as mãos no topo da cabeça, na altura do topo da cabeça, ou seja, as palmas estão no chão, e levantar as nádegas olhando para o umbigo. E, colocando o nariz no chão, o yogi deve levar o nariz para frente até as palmas das mãos. Ele deve fazer assim de novo e de novo. Essa é a postura do elefante. Então, vamos lá. Deve colocar os dedos nos pés no chão. As mãos na altura da cabeça, as palmas das mãos na altura da cabeça. Levantar o bumbum e olhar para o umbigo. É um cachorro para baixo. Tá? E aí ele deve levar o nariz até a palma das mãos e fazer assim de novo, e de novo, e de novo. O que isso parece para vocês? O que isso parece? Não parece um Chaturanga Urdhva Mukha Adho Mukha? Isso é o nosso Vinyasa. Ele vem do Gajasana. Tá? E a partir de agora, grande parte das posturas vão ser a partir do elefante. Ou seja, sempre que a postura mencionar o elefante, por que essa postura é um elefante, tá, gente? Então, pensa no movimento da tromba do elefante. A tromba enrolada para baixo, a tromba estendida e a tromba para cima do elefante. Tá? Então, é o movimento ondulatório da tromba. Aqui é muito legal, porque a gente tem bastante desse movimento de prana, apana. Prana,
Apana, prana, apana. Isso também é um dos dandas, um dos exercícios do Vyayama, tá? Só que no Vyayama eles fazem tipo assim, ó. É. É um negócio mais quebradão. Depois eu mostro para vocês um cara fazendo de Vyayama, né? De exercício físico mesmo. Então, o Vyayama é mais quebradão. Ah, cansa, né? Tarakshasana. Permanecendo como na pose do elefante, ou seja, a partir dessa pose do elefante, então a gente tem que incorporar essa pose do elefante, esse vinyasa, nessa postura. O yogi deve levar a cabeça para a axila direita e depois para a axila esquerda. De novo e de novo. Essa é a pose da hiena. Aqui, ó, no Vyayama, então, alguns deles a gente precisa utilizar o Vyayama para elucidar. Então, a partir do vinyasa do elefante, você tem que olhar por baixo da axila. Então, o vinyasa do elefante não é só isso aqui, né? Ele envolve isso aqui e isso aqui, certo? Para você voltar para o elefante. Então, essa postura da hiena é isso aqui, ó. Eleva, mergulha e vem. Eleva, mergulha e vem. Ah, desculpa aí, gente. É o único jeito de você olhar bem debaixo da axila, tá? Então você precisa necessariamente trazer essa perna aqui, olha por baixo da axila e volta. Traz, olha por baixo da axila e volta. Desculpa aí, tô com meio pulmão. Tá claro? Perguntas até aqui? Não é difícil, né? É difícil fazer, não é difícil interpretar. Tendo flexionado uma perna de cada vez, o yogi deve fazer a postura do elefante. Essa é a pose do urso. Então, aqui, flexionado uma perna de cada vez. Você até pode fazer isso aqui, tá? Se você quiser. Mas aí é bem difícil. Aí uma de cada vez. A gente faz bastante no vinyasa, né? Esse movimento. Então, caso você queira fazer no elefante, faz ele completo. Mole, mole. Se você parar para ver, essa prática ela é bem calistênica, né? Bem força. Riksha. Então é riksha. Rikshasana. Postura do urso. Eu de verdade não consigo achar o urso aqui. Assim como eu não consigo achar a hiena no outro lá também. Aqui um outro movimento também que é bem familiar para a gente. Na postura do elefante, o yogi deve dobrar os joelhos e repetir de novo e de novo. Então, vou mostrar dois jeitos de fazer. Assim, eu tenho para mim que o movimento do elefante se faz inteiro, e aí você faz o movimento que ele está pedindo, tá? Então, essa postura chama Shashasana, que é a postura da lebre. Shashasana, não é a filha da Xuxa, Shasha. É Shashasana só.
tá? Então, vamos lá. Primeiro jeito de fazer mais simples, né, é você simplesmente fazer isso aqui, ó. Isso aqui até que é difícil por si só, se você fizer bastante, né? O completo seria assim, né? Ah. Desculpa, gente. Tô bem pensando. Nossa, tá. Ratasana. Deixa eu ver como é que eu posso fazer esse. Esse é difícil, hein? Na posição do elefante, o yogi deve girar uma perna de cada vez anteriormente e continuar a fazê-lo. Essa é a postura da carruagem. Essa é uma das posturas que não se tem clareza, de fato, de como você faz ela. Tá? Porque, basicamente, o que ela está dizendo é que você tem que passar essa mão por aqui, essa perna por aqui, né? E, tipo, tirar as duas mãos do chão quando você faz isso. Então, tenta fazer assim, ó. Como se fosse uma roda. No Vyayama, eles fazem algo assim, ó. Eles param aqui de lado, eles giram e voltam. Esse é um exercício do Vyayama. Tá? Então, você pula meio que num Skandasana aqui e você gira essa perna e faz todo o movimento. Então, se a gente for seguir essa premissa do elefante, seria mais plausível que a gente fizesse assim, tá? Igual o Vyayama. Meshasana. Mexá. Postura do carneiro. Na posição do elefante, o yogi deve bater no chão com um braço de cada vez. Essa é a pose do carneiro. Então, pela descrição, se a gente analisar de maneira simples, seria isso aqui, ó. Tá? Mas, provavelmente, como é a partir do elefante, então tem esse movimento. Aí seria um tipo de calejamento, sabe? Você bater no chão. É interessante. Mas é meio dolorido de fazer. E ele tá fazendo lá, que legal. Eu achei que fosse uma variação do cachorro olhando para baixo com um golfinho, tipo, apoiar o antebraço e voltar. Apoiar o antebraço e voltar. Ele fala em bater, sabe? E é um de cada vez. Ele fala em bater um de cada vez. Então, ou seria isso aqui, o que não se tem clareza. Mas se a gente for pela imagem, seria fazer todo o movimento do vinyasa do elefante, né? Chegar num ponto e cair de um lado. Que é igual que está na imagem ali. Que, enfim, se tiver alguém embaixo, se machuca, né? Porque se fosse do golfinho, acho que seria só o antebraço, né? Seria só um antebraço, é. Por isso que... Por isso que, não sei, eu tendo mais a crer que é essa segunda, de você fazer o negócio, virar e pum. Fazer, virar e pum.
né? Essa é uma parte bem explosiva da prática. Ah, que bonitinho. Adhyasana, vamos lá. Na postura do elefante, tendo levado ambas as pernas para o espaço, o yogi deve tocar a cabeça no chão. Essa é a pose do bode. Então você está lá no elefante, você joga lá os pés lá para cima, toca a cabeça no chão e volta. Olha que lindo. Eu não vou nem arriscar fazer esse negócio aí, que eu vou virar um mortal triplo carpado aqui da Daiane dos Santos. Daqui a pouco vocês estão levantando as plaquinhas aí, né? 10, 10, 10, 10. Né? Vai ser super divertido. Mas deve ser algo assim, né? Sei lá, não vou nem tentar fazer isso. Tá? Talvez alguém que faça parada de mão e, sei lá, consiga tocar a cabeça no chão e voltar, enfim. Mas eu já não sou muito capaz com esses negócios, né? Agora coloca um negócio mais difícil ainda, aí ferrou. Vamos para a próxima. Panguma. Nossa. Tá. Falta algumas aqui. Dá tempo para a gente fazer tudo. 32. Tendo se apoiar. Então, assim, percebe que algumas aqui, elas são super puláveis. Você pode super pular e fazer, né? Mas eu já te adianto uma coisa. Essa do elefante, para você ganhar força, ó. Show de bola. Show de bola, viu? O Matsya lá, o peixe lá também, fica pulando, levando as pernas lá para cima, você vai desenvolver uma força bem legal. A da carruagem, Felipe, lembrou que fica passando a perna, né? É. Lembrou os movimentos da galera que faz Animal Flow, né? Sei o que você está falando. Parece mesmo. No final da aula, eu vou colocar um vídeo para vocês, tá? De um cara fazendo esses VIAs aqui, o que ajuda também a gente a... O mesmo vídeo que o Jason mandou para a gente, tá? Vamos lá. Tendo se apoiado com os antebraços no chão, aí, vocês não queriam antebraço no chão? Bora. E dobrando os joelhos até o umbigo, o yogi deve permanecer assim. Essa é a postura do pardal. Mas olha só os antebraços estão no chão. Só os antebraços estão no chão. Então, essa é a postura do pardal. É como se você fizesse um kakasana aqui, ó, baixinho, ó. Tá? Então, pressiona aí e tenta levantar os bracinhos. Os pezinhos do chão. Aqui, ó. Tenta criar esse joelho aqui, ó, e criar uma pressão aqui que você vai. Isso. Treta, né? Agora uma que vocês conhecem. Aê, beleza, aluna, muito bom. Agora uma que vocês conhecem bem. Cacaça, tá, pô? Tendo se posicionado nas mãos, como a pose do pardal, o yogi deve tocar as orelhas com os joelhos, colocar ambas as pernas nos braços superiores e permanecer assim. Essa é a pose do corvo. Quando ele fala em braços aqui, às vezes há uma... Como é que fala? Às vezes o termo braço e mãos, eles são intercambiáveis, tá? Então aqui, eu acho que você pode fazer sim um cacaça normalzão, tá? Isso. Ô, Felipe, por que tem uma foto de um tigre na postura do corvo? Porque eles utilizam a pele do tigre como assento. É o tapete deles.
É o tapete deles. Então, assim, prega-se muito a não violência, né? Percebe o que eu estou falando de contextos? O que é violência, o que não é? Mas é só nessa ilustração, né? Que tem Não, de... tem mais, tem mais. Tem mais. Eu acho que tem mais algumas posturas que tem esse tapete aí mais evidente. Mas era muito comum, se você ver qualquer foto de Shiva, o Shiva Vedantino lá, né, azulzão, pá, vai ter um tigre embaixo dele. A pele de tigre era muito utilizada como assento, como acolchoamento, né? O assento. Por isso que tem um tigre aí. Então, mas nas que a gente fez até agora, essa é a primeira, né? Então, aqui a gente tem que ver o seguinte. Quem desenhou isso foi uma Maharaja de Mysore. Talvez nas outras ele tivesse com preguiça de desenhar o tigre. Não sei, de verdade, gente. Mas o que eu posso afirmar com certeza para vocês é que sim, eles utilizavam o tigre como um tapete mesmo, como um mat. Tá? Isso indiscutível. Então a gente já fez Kakasana. Titira. Titirasana. Em uma posição como a do corvo, o yogi deve juntar as pernas em cada coxa e levantar a região traseira do seu corpo. Essa é a postura do perdiz. Então, basicamente, isso aqui é um escorpião, tá? Esse é um vrikshasana. Então, se você tiver uma parede, por isso que eu falo para vocês, gente, sempre tem uma parede perto. Eu não falei aqui para vocês exatamente, mas eu falo normalmente, sempre pratiquem perto de uma parede, cara. Parede é o melhor próprio que você pode ter na vida, para qualquer coisa. Você faz tudo na parede. Sei lá, você pode brincar aqui, né? Começar a tentar fazer o escorpião aqui. Até que tá rodando. Não, é tipo parada de mão, né? É tipo parada de mão. Mas se vem do corvo, não é com Ele tá com antebraço? os antebraços no chão, que eu tô vendo. Não, pode ser. Então pode ser tipo um pincha. É tipo um pincha, então com. Pincha, sabe, pincha maioraça, né? Que você. No antebraço? Talvez seja isso, então. Tipo um pincha com um escorpião. Quem faz pincha aí? Eu nem sei se eu faço essa porcaria ainda. Posso tentar. Não, não quero. Tô preguiça. É isso. Professor de história, gente. Pelo amor de Deus. Essa era uma das que eu iria pular com certeza. É. Aqui vocês são livres para pular todas, né? Vamos lá, próxima, Bakasana. Tendo-se apoiado com as duas mãos no chão, juntando os dois joelhos no umbigo. Tem uma ediçãozinha para fazer aqui também. Parece um alemão falando, as duas joelhos. Os dois joelhos no umbigo e apoiando no ar as canelas e coxas do yoga deve permanecer assim. Essa é a postura da garça, Bakasana. Então, Bakasana, eu sei que às vezes a gente vai fazer com os joelhos, normalmente a gente faz no antebraço para criar um apoio, né? Mas ele é tipo um Lolasana, né? Ele é tipo isso aqui, ó. Você tirar mesmo os joelhos do chão, tá? E aí você tem que jogar eles um pouquinho mais para cima, né? Porque eu não tenho essa força toda para fazer. Só esse aqui já é difícil pra caramba. Mas você pode experimentar agora fazer um Bakasana aqui. Beleza? Felipe? Também está fora das minhas aptidões. Bharadwajasana. Então, Bharadwajasana, a gente normalmente aprende ele algo assim, né?
Você abraça os pés e faz isso aqui, né? Aqui, no Ashtanga, você tem, acho que na terceira série, isso. Tendo-se apoiado na postura do lótus, o yogi deve apoiar a si mesmo com as palmas de ambas as mãos no chão. Levantar posteriormente ambos os pés que estão presos na postura de lótus e permanecer assim. Essa é a postura de Bharadwaja. Então, basicamente, é você fazer um Bakasana, só que ao invés dos joelhos, você vai colocar o lótus nos braços. Tá? Na terceira série do Ashtanga, também está faltando aqui na apostila de vocês, porque eu fiz um paralelo, tá? Mas vai ser incluído, tá? Fica tranquilo. Eu não faço isso, tá, gente? Eu vou avisando. Mas, basicamente, seria um corvo. Não sei nem como eu entro nisso. Como eu poderia entrar nesse negócio. Mas seria um corvo aqui, né? Tá? Em lótus. Geralmente, pelo que eu vejo as pessoas fazendo, elas fazem uma parada de mão, eles montam o lótus lá em cima e aí eles descem. Como eu não consigo... Parada de mão até vai quando ela quer, mas como eu não consigo fazer o lótus, montar o lótus lá em cima, porque eu não sei se vocês perceberam, meu lótus eu preciso amarrar ele com as mãos, senão eu não entro. Então, inviável para mim fazer isso, tá? Desculpa. Novamente, se alguém aí que estiver assistindo depois tivesse essa habilidade na prática, por favor, compartilha com a gente. Felipe, eu tenho uma pergunta, porque tem posturas que, por exemplo, a do elefante, que você vê essa combinação de movimentos, né? Algumas que a gente viu antes, mas tem outras que são mais, assim, o comando é permaneça naquela postura. E essa combinação deve ser intencional, né? Nessa questão de trazer para a pana, enfim, todos os vários. É isso? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Então, você tem uma mistura aqui bem nítida, né? De quando você vê uma pose, por exemplo, o yogi deve fazer de novo e de novo, então a gente sabe que é um movimento constante. E ao passo que a gente tem alguns movimentos que falam, o yogi deve permanecer assim. Talvez é para você, vamos supor assim, imagina que você tem o teu corpo, você está mexendo toda essa energia assim, ó, e aí você para, você deixa ela sentar, você deixa ela permear, né, e se difundir para os caminhos. Penso que seja essa sim a intenção. Não sei se eu respondi o que você perguntou, se eu confirmei, mas eu acho que sim. E eu acho que faz sentido também até por essa questão do equilíbrio, né, dessas forças. Aranha Chakata. Chataka. Aranha Chataka. Aranha Chataka. Pronto. Então, para quem tem aracnofobia, essa postura não é muito indicada. Que a aranha te ataca. É engraçado porque no sânscrito a letra C tem um som de tchá, 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 tchá. Aranha te ataca. Nossa, eu vou ficar falando isso o dia inteiro, caramba. É tipo, meu Deus. Tendo colocado um pé na parte de trás do pescoço, o yogi deve fixar o segundo pé acima dele e apoiar o corpo com as mãos, com as palmas de ambas as mãos no chão e permanecer assim. Essa é a pose do pardal de madeira. Então aqui, gente, você vai fazer um Duripada Sirsasana. Normalmente a galera põe esses dois pés atrás da cabeça, eles ficam assim, né? Aqui você ainda coloca uma parada de mão no negócio. Também, óbvio que eu não consigo fazer isso, tá? Então vocês me desculpem. Mas aqui tá bem autodescritivo e, novamente, quem tiver isso, estiver assistindo depois aí, tiver isso na prática, compartilha com a gente, que vai ser muito, muito interessante. Você pulou 37. A qual? Desculpa. Dana. Tá, verdade. 37, perdão, então. Então, antes do aranha de ataque, gente, eu fiquei preso no aranha de ataque, meu Deus. Desculpa. Tendo colocado as palmas das mãos no chão, o yogi deve fazer as solas dos pés voarem para cima
então cair para baixo no chão. Ele deve fazer isso de novo e de novo, o ar do galo. Então, assim, como o galo não voa de verdade, né? Ele fica naquele e desce. Então, basicamente, aqui é como se fosse um aquecimento para uma parada de mão. Então, você fazer isso aqui, né? Tentar fazer isso de uma maneira controlada, né? Beleza? Vamos pula. Pula. Então, a aranha de ataque, eu já falei dela. Mayurasana. Tendo apoiado a si mesmo com as palmas de ambas as mãos no chão, fixando os cotovelos no umbigo, segurando o corpo reto como um bastão, o yogi permanece assim. Essa é a postura do pavão. Interessante nesse Mayurasana é a mão para frente aqui, né? Muitos textos vão trazer esse movimento do Mayurasana. E esse aqui tá pela ilustração, né? E a gente não sabe também se o artista era incompetente ao retratar, né? Ou se realmente a postura era assim. Não, é de verdade. De verdade. Tem algumas coisas que são muito... Aquela postura do lobo, tipo... Sem condições. Vamos lá, não é graça, minha gente. Vocês podem apoiar o cotovelo e estende o pé. Felipe, eu acho que o pessoal do break mesmo, eles fazem com as mãos para frente, como tá na ilustração. Ah, mas é que eles fazem uma parada assim, né? É. Mas o do corvo mesmo, né, que a gente faz, agora eu esqueci. Para frente eles fazem aberto. Aham. Eu sempre quis aprender a dançar esses negócios aí, b-boy, break, mas eu nunca tive oportunidade ou tempo para isso, né? Mas assim, Mayurasana todo mundo conhece, né? Se você tiver dificuldade, põe 2 bloquinhos aqui e faz só esse movimento aqui do cotovelo no umbigo. Eu ia perguntar sobre isso. Pode apoiar um dos joelhos no chão, se você ainda não consegue levantar as 2 pernas? Claro que pode. Você pode fazer o que você quiser para você fazer. O asana é teu. O asana é teu. Gente, assim, pensa sempre assim, Mari. Como eu posso entrar nessa postura? Como funciona para mim entrar nessa postura? Eu posso te dar um monte de alternativa, a aluna pode te dar alternativa, todos os professores e professoras podem te dar um monte de alternativa. Poucas vão funcionar para você. Você tem que pegar aquilo que funciona para você, aquilo que você entende que, poxa, assim eu consigo fazer, assim eu consigo desenvolver. E vai. Tá? Não tem uma regra de que não, você tem que treinar o aluno deste jeito para que ele realize essa postura. Sentido? Sentido. Entende? Isso faz mais sentido ainda quando você falou lá no início que o yoga está em construção, é aberto, ele está sempre sendo reinventado. Exato. E isso que é a beleza do yoga, que é uma tradição orgânica, cara. Sabe, eu vou falar uma particularidade minha aqui. Eu sempre perdi o interesse muito rápido nas coisas. Então, tudo que eu começava, eu não acabava. Mas não por preguiça, porque eu simplesmente perdi o interesse. Talvez as coisas fossem muito rígidas, eu não sei. Mas o fato é que quando eu entrei em contato com o yoga, eu percebi essa mutação constante da coisa, esse desenvolvimento constante ao longo do tempo, né? Isso me encantou, porque é uma coisa infinita, é uma coisa que você nunca vai conseguir, sabe, entender completamente os mecanismos, assim. E talvez, não pelo menos numa vida, talvez em várias, não sei. Né? Mas é justamente isso, é você encontrar os meios que você, dentro do seu contexto, das suas particularidades, da sua fisiologia, da sua fisionomia, do seu corpo, consiga executar a postura da melhor maneira para você. Não para o professor, não para a estética, não para o Insta, não para nada.
Como você se sente no asana? Como é isso para você? Como é fazer isso? Como é ser um pavão? Entende? É a minha percepção. E, gente, assim, o que eu falo não é, tipo, a verdade absoluta. Por favor, sempre questionem, inclusive, o que eu falo. Eu falo isso para todo mundo, porque são as minhas percepções. Mas eu te afirmo com total certeza, não há nenhuma escritura que diga que você não pode fazer adaptações para que você possa desenvolver a postura e executar ela da melhor maneira possível. Você vê aqui, a gente está muito habituado numa aula de yoga ao professor falar, faça uma rotação externa das pernas, retifique a coluna, afaste os ombros das orelhas. Você não viu nada disso nesse texto. Não viu nada disso nesse texto. Nem vai ver. Né? A cabeça deve estar a um ângulo de tantos graus, você tem que olhar para não sei onde. Então, assim, eu acho que é muito mais da percepção do praticante do que desculpa o termo, mas eu vou ter que falar, da cagação de regra. Entende? Eu acho que seria uma combinação de sabedoria e humildade. De você ouvir, aprender e absorver o que vai ser bom para você e, ao mesmo tempo, ser humilde de aceitar que talvez você não consiga, ou talvez reconhecer o seu limite naquele dia, né? Naquele momento, naquela fase. Exato, é você também ser sincero com você mesmo e falar, ok, isso não funciona para mim, como eu posso fazer? Porque isso também é humildade. Você vê um monte de gente entrando na postura do mesmo jeito, só que aquele jeito não funciona no seu corpo. É você também precisar exatamente isso, você ter a sabedoria e a humildade de reconhecer que aquela não é a sua maneira de entrar na postura. Qual é, então, a sua maneira de entrar na postura? Essa postura é acessível para mim nesse momento? Alguma variação dela é? Se não, pula, vai para a próxima. Faz alguma coisa que talvez seja próxima àquela postura, não sei, né? Tem várias adaptações que você pode usar. Por exemplo, se você não faz pá de massa, tá todo mundo fazendo pá de massa. O que você pode fazer enquanto? Você pode fazer um Agnishtambhasana, né? Você pode fazer um meio pá de massa aqui, brincar. O que você pode fazer para adaptar? E aí, claro, se você fez de um lado, repete do outro, pelo amor de Deus, né? Então você vai ficar só com um lado do corpo bom. Mas é isso sim. Pangu Mayurasana. Pangu significa manco. Tendo posicionado a si mesmo como na postura do pavão, o yogi deve segurar o pulso de uma mão com a outra. Essa é o pavão manco. Então você vai fazer um Mayurasana. Isso eu não faço, tá, gente? Nunca tentei, aliás. Você vai fazer uma Mayurasana. Não vai nem a pau. E vai segurar aqui, ó. O outro punho. Aqui não vai rolar para mim, nem com reza. Kadgasana. Então, essa é a última postura pronada, tá? Tendo adotado uma postura pronada e reta, e tendo se apoiado com as solas de ambos os pés no chão, o yogi deve ficar de pé. Então, muito provavelmente, seria algo assim, ó. Como se você estivesse cortando com uma espada, sabe? Então, sabe quando a gente vai pro Ardha Uttanasana aqui, né? Você vai, salta. E aí, talvez seja isso. Provável que seja esse movimento aqui, tá? Acho que não, viu? Tá muito fácil. Tá muito fácil. Então, você pode pensar de outro jeito. Você tá pronado, né? Fazer isso aqui. Isso é uma das alternativas também que o Jason deu lá pra gente. Experimentar. Mas, pela lógica e por como a prática se desenvolve, né? Eu acho que essa é a primeira opção. Porque você sair daqui e usar os braços para levantar aqui. Talvez.
Mas eu acho mais lógico se a gente perceber pela prática do Vinyasa como é algo mais nesse sentido aqui. E essa foi a postura 41. Ah, não acabou porcaria nenhuma. Então vamos lá, vamos até o fim. Achei que era a última. Stulasana. Tendo apoiado a si mesmo com ambos os cotovelos no chão e a mandíbula com as palmas das duas mãos, o yogi deve se levantar. Essa é a pose da lansana. Esse é aquele shayasana, né? Aquele sirsasana que a galera faz aqui, ó. Ah, esse aqui eu não vou fazer, mas nem a palma eu não consigo, tá? Mas já viram? A galera fazendo? Essa aí eu tenho medo. Essa eu confesso que eu tenho medo de tentar. Se apoiar aqui e jogar a perna, eu tenho medo. A pessoa... Eu vou aparecer no Fantástico amanhã à noite. Não, vou fazer isso não. Tá? Então é basicamente aquele shayasana. Felipe, qual é o nome daqueles caras natos, né, que fazem aquelas apresentações na Índia? São essa sequência que eles fazem aí, né? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa aqui que sim. Até porque essa tradição Ramanandi, ela existe até hoje. Ela existe até hoje, essa tradição. Ela tem continuidade. Pra você ter uma ideia, se o avô do Krishnamacharya, que o Krishnamacharya morreu agora em acho que 2000 e alguma coisa, 1900 alguma coisa, não lembro agora, mas assim, ele viveu 100 e poucos anos. Então, se o avô dele era da tradição lá por volta de 1800 e Guaraná com rolha, muito provavelmente, e eu afirmo para vocês, porque a Daniela Bevilacqua, quando deu palestra para a gente, né, ela viveu 5 anos com esse séquito aí. Então, é uma tradição viva. Uma tradição viva, tá? Não sei se todos fazem esta prática exatamente, né? Mas a tradição é viva. E sim, são natas. São natas também. Viparitandriya. Então, apoiando-se a si mesmo com as palmas de ambas as mãos no chão e levantando os dedos dos pés no ar, o yogi deve dançar nas palmas das mãos. Esta é a postura da dança. Cara, se eu derrubar esse golfinho que tem aqui, eu vou tomar bronca, né? Mas eu acho que seria uma coisa... sabia que ele ia cair. Eu acho que seria alguma coisa de você fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Você jogar o peso para uma, opa, e ir para outra. Ô, meu golfinho, desculpa. Mas é de você equilibrar uma parada de... Já viram a galera fazendo? Que eles vêm de um para o outro? Seria algo nesse sentido, mas eu falei para vocês que eu não sou um yogi muito hábil. Então, vocês foram avisados. Avisadas. A maioria é menina. Avisades, sei lá como é que fala hoje em dia. Xiena. Essa eu faço. Na posição da dança invertida, o yogi deve tocar o nariz no chão e levantá-lo. Deve tocar o solo novamente e novamente. Não faço aqui não. Essa é a pose do falcão. Mas eu acho que é alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Vou voltar esse negócio pro lugar. Golfinho. Aí. Então, é como se fosse uma parada de mão e você fazer tipo uma flexão aqui, né? Tocar e voltar. Só que eu não chego lá, não. Não vai, desculpa. Mas seria isso, tá? Eu falei para vocês, nem todas essas posturas elas são acessíveis para todo mundo, tá, gente? Talvez se eu praticar esse negócio aí por uns bons anos, eu consiga. Se eu já não estiver muito velho para isso. Kapalassana. Tendo colocado o topo do crânio no chão, o yogi deve levantar os pés. Essa é a pose do crânio.
Gente, essa é aquele Sirsasana 2, né? E você vai partir daqui, né? Elevar o corpo. Só que ele tá com os cotovelos abertos, né? Aí que tá. Tem competência do artista? Porque, assim, esse Kabalasana, ele é bem conhecido em várias tradições, tá? Então, a gente sabe que ele é esse tripode, né? Essa parada de cabeça com as mãos aqui. Então, isso é bem conhecido, tá? Então, não ignora como o cara ilustrou o negócio ali. Lembra que ele fez aquele logo lá e queria que a gente levantasse reto. Mais duas posturas, então. Nós temos o Sarvasana, deitado de bruços, colocando as mãos nas nádegas, alongando as pernas e unindo-as. O yoga deve envolver-se com o peito. Essa é a pose da cobra. Gente, essa é bem legal de fazer. Então, aqui, ó. O que ele fala aqui? Põe a mão nas nádegas. Então, ó, você vai fazer um movimentinho de cobra. Lembra que as pernas vão para o lado oposto. Divertido, né? Você vai se movendo com o peito. Isso. Essa é legal. E a última postura, Nyukjasana, o asana pronado. Então, deitado de bruços, o yogi deve segurar os dedões dos pés com as mãos, com os calcanhares cruzados na parte de trás, e deve rolar para os lados. Esta é a postura pronada. Então, como se fosse um Dandasana, né? Só que você vai cruzar assim, ó. Você vai cruzar os pés aqui atrás. Você vai segurar os polegares dos pés. Fazer tipo um Dandasana. E você vai girar para os lados. Nossa, isso aqui é uma lateralização muito legal. Uma hiperextensão também. Esse faz para o outro. Agora aqui eu não sei se eles ficam rolando constantemente ou se você para um pouquinho de um lado, vai para o outro. No Ashtanga você faz 5 respirações de cada lado. Então, por hoje, olha, eu consegui acertar o tempo de uma aula, gente. Ó, que milagre. Geralmente eu passo muito. Então, por hoje é isso que eu tinha para apresentar para vocês, essa brincadeira. Amanhã, então, a gente vai para os asanas estacionários, asanas de pé e asanas que perfuram o sol e a lua. E se eu conseguir, eu não vou. Amanhã eu vou dar aula em outro lugar para vocês. Então, mas em algum encontro que a gente tiver prática, eu penduro a corda aqui e a gente faz. Eu subo um aqui para vocês verem, tá? Pra vocês ficarem me zoando depois. Então a gente vai fazer os estacionários, os de pé e os que perfuram o sol e a lua no próximo encontro, conhecido como amanhã, tá? Não percam. Como eu falei para vocês, a prática é muito longa. Se a gente fosse fazer todos os asanas, né? Exatamente, e ficar um tempo que minimamente adequado neles, não daria tempo. Não daria tempo. Você ia passar grande parte do seu dia fazendo essa prática. Beleza? Então amanhã, match, hein? Quem não trouxe match hoje, achando que o Felipe só falava de coisas teóricas, o Felipe também é louco. Começou com a aula acadêmica, né?
Agora eu tenho um novo termo para isso, é academicaça. Academicaça. Bom, vamos fazer um mantrinho, então. Quem conhece, verso 52 da Guru Gita. Srinatha Guru Trayam Ganapatim Pitatrayam Bhairavam Siddhavugam Vatukatrayam Padayugam Dutikramam Mangalam Virangayashta Shatushka Shashkinavakam Viradari Vanchakam Shrimam Malini Mantra Raja Sahitam Vande Guru Mandalam Shrimam Malini Mantra Raja Sahitam Vande Guru Mandalam. Gente, muito obrigado pela presença. Guardo vocês amanhã. Mesmo bate-canal, mesma bate-hora. Só o Felipe vai estar num bate-lugar diferente. Bom restinho de sábado. Fê, Eu. caso você não melhore sua gripe, se você quiser remarcar a aula, tá? Até você descansar.